Olá, bom domingo a todos. Há 3 anos atrás, eu comecei a assistir o Frei Tiago de São José e vi muitas coisas que se passaram, que eu tinha consciência no meu coração, mas não tinha nenhum meio de comunicar aquilo que passei desde 1966, desde o término do Concílio Vaticano II. Eu, uma criança com apenas 10 anos de idade, fiquei acautelado no interior do Nordeste e fazendo comigo mesmo reflexão diária como os tempos que estava vivendo, e sem comunicação nesse lugar onde eu vivia, não tinha comunicação de nada. Mas, por graça de Deus, recebi na folhinha do Coração de Jesus, que a gente comprava todo ano, um comunicado que em Petrópolis, São Paulo e Rio de Janeiro estava à venda um livro. O título do livro era Ciro Dan e Joana Tabor, o sexto selo do Apocalipse. Eu ainda criança, mas meu pai prudente pegou, fez o pedido, os livros chegaram em casa, que eram 2 volumes, e eu, uma criança, ficava observando meu pai lendo e eu ouvindo. Mas como uma criança não tem muito o que aprender, senão aos poucos. Meu pai foi vendo o livro e comparando o que tinha passado quando ele era criança, que recebeu 2 freiras na casa do seu pai, falando para ele: Zé Inácio, que era o nome do meu pai, Padre Cício mandou nós visitarmos nossos amigos, conhecidos e parentes, para falar que cavasse embaixo do pote da água que nós bebemos lá no Nordeste, armazenado em um pote, e a família toda vive se alimentando, se hidratando com essa água. Padre Cício falou: tira o pote do seu lugar, vai 30 centímetros, cava com um ferro de cova, que encontrará carvões. E pega esses carvões, faz uma cruz na porta da frente para ser livre do anticristo do fim do mundo. Meu pai, com o seu irmão, ainda criança, foi lá, na casa do pai dele, foi embaixo do pote, cavou aproximadamente 30 centímetros, encontrou o carvão, foi lá, na porta da frente da casa do seu pai, fez uma cruz e ele ficou observando. Foi na casa de uma irmã mais velha com seu irmão, aproximadamente uns 30 quilômetros, foi lá, fez a mesma coisa, cavou, o carvão estava na mesma proximidade, fez a cruz na porta da frente da sua irmã e voltou para casa. Quando foi em 1956, ele teve um sonho, e nesse sonho ele estava num templo e chegou no templo, viu um caixão e um padre sepultado no caixão. Quando ele estava observando o caixão, se levantou um padre velho ressuscitado. Ele ficou observando o padre sem falar uma palavra, acordou, pegou um pedacinho de papel com a caneta, escreveu, não comentou com ninguém. Na segunda noite, à mesma hora do sonho anterior, ele estava
começou a sonhar e teve no sonho que estava numa igreja, a igreja cheia de gente, um padre celebrando a missa, os paramentos, os, os preparativos todos para celebrar a missa. E o padre, quando começou celebrando a missa, começou a ler o evangelho do dia, e ele olhava por trás, do lado tinha uma imagem do coração de Jesus, do tamanho de um homem. Veio uma mulher escondida, se escondendo do pessoal que estava na igreja, entrou nas costas de Jesus e começou a falar como se fosse Jesus que estava falando. Meu pai observou, só ele que estava na igreja viu essa mulher entrando nas costas de Jesus e falando como se fosse Jesus. Meu pai no sonho falando: tenho pena da pobre humanidade. Eles pensam que é Jesus que está falando, mas só eu sei que não é Jesus e sim uma prostituta. Quando chegou em 1964, ele recebeu da Folhinha do Coração de Jesus o anúncio que tinha 2 livros à venda na editora Vozes em Petrópolis. Ele escreveu, pediu pelo reembolso postal e chegou na sua casa os 2 livros. Quando chegou na casa, ele abriu o livro e viu que era o resultado do carvão de Padre Cícero, que quando o Padre Cícero falou que quem cavasse o carvão debaixo do pote, fizesse a cruz na porta da frente, ia ser livre do anticristo do fim do mundo. Ele recebeu esse livro, começou a ler, e imediatamente ele percebeu que era a resposta de Padre Cícero. Ele imediatamente começou a ler o livro e imediatamente observou e viu que o Concílio Vaticano II era o começo da apostasia. Ele chamou a família, tudo pequeno, uns de 14, outros de 13, 12, 10, assim sucessivamente. Saímos da igreja e nunca mais frequentemos os sacramentos. Ficamos em observância. Hoje já é 2024 e meu pai já foi, minha mãe já foi. Esses 2 retratos que está nos fundos é o meu pai e a minha mãe. Graças a ele que me preparou para o tempo de hoje. Hoje eu estou aqui representando eles 2 e representando este livro do grande escritor argentino Hugo Vasti, por pseudônimo Hugo Vasti. O nome dele é Gustavo Martinez Zuviria. E eu não podia deixar de salientar mais uma vez o grande escritor, aonde ele deixou tudo escrito, como passo a passo, como seria o começo da apostasia e como seria o reinado do anticristo. E eu falava para os meus, eu digo, graças a Deus eu não estudei, mas encontrei um grande professor que me ensinou a minha trajetória e hoje eu estou aqui compreendendo os mistérios do fim dos tempos. Então, quando chegou em 1964, fizeram o trâmite do Concílio Vaticano II e eu fiquei acompanhando passo a passo. Nesse período de 1964 a 66, eu tinha entre 8 e 10 anos. E eu, já criança, mas observando como
o tamanho da grandeza de quem conseguia uma história como essa, passo a passo ensinando como o que estava acontecendo em 1964 e o que iria acontecer no decorrer até o último combate das trevas contra a luz. Mas eu, uma criança, e passei por este momento, e quando foi há 3 anos atrás, quando eu encontrei o Frei Tiago, eu me deparei com um público, e esse público eu conheci pessoas com vontade de conhecer o que realmente tinha acontecido, o tamanho da dificuldade que é compreender o reinado do anticristo e como ser livre do seu reinado e poder viver numa vida sem os sacramentos ministeriais. Aí eu já conheci essa história e deparei na coroação de Cirudan, que para quem não conhece o livro, que é muito grande e é com uma dificuldade imensa para as pessoas compreender como foi narrada a história. Eu passei aqui no capítulo da coroação de Cirudan e vi a história de uma criança de 8 anos. E quando eu deparei com essa história, esse livro foi escrito em 1902. Já contava todas as histórias, como seria os tempos atuais e como esse livro foi narrando. E quando chegou em 1964, eu tinha apenas 8 anos e deparei com essa história. Eu vou aqui ler para que vocês possam entender um pouco o que aconteceu com essa criança, narrada pelo escritor, e o que aconteceu comigo exatamente em 1964. Nesse momento soaram na porta pancada precipitada. Mal a entreabriram, penetrou a velha mendiga. Como que entender, como eu trabalhei esses 60 anos entendendo quem era a velha mendiga, que diariamente, desde 60 anos atrás, os fiéis viam esmolando numa das entradas de São Pedro, na Roma Vaticana. Todos sentiram correr-lhe pelas costas o frio pavor dos sacrilégios. A um sinal dos rabinos, os criados levaram a mesa e os rolos sagrados. A mendiga vinha envolto numa manta carmesim, desfranjada, porém limpa. Tinha a cara redonda e arribicada os olhos pequenos e picantes de malícia, e uma dentadura perfeita, insultante de alvura, que constatava com as amarelentas mechas de cabelos que se lhe escapavam do rebuço. Se os olhos humanos pudessem ver as coisas divinas, teria visto uma frisa de anjos prostrados ao redor de tão odiosa figura. E como fundo, a poucos passos no ar, 1000 demônios entregue às mais frenéticas farândulas. Já não me esperava, perguntou a mendiga, dirigindo-se a Isléu, o pai de Cirudan. Sem falar, Isléu apontou para o filho que era hoje o anticristo. Ela volveu-se para Cirudan, a quem nunca tinha visto, e ficou extasiada, e ele lhe disse: eles podiam duvidar de que chegasse a tempo, mas eu não, porque os 10 sefirotes negros do arcanjo te acompanham. Se és o que vem
em seu próprio nome, deve saber o que trago, disse ela, aproximando-se dele. O que de outra vez tem trazido, respondeu Ciro. Sim, mas hoje a mão que consagrou a minha hóstia foi a mão do Papa. Comunguei na capela dele e trago-te o próprio corpo de Cristo que ele me pôs na boca. Por mais habituado que estivessem aqueles homens e mulheres a presenciar os sacrilégios do satanismo, que se celebravam entre ritos e blasfemos e cabalístico, as palavras da mendiga causaram grande impressão. Poucas figuras havia na Roma Vaticana, tão conhecido como a da Panota, aquela mendiga de rebuço carmesim, que durante horas permaneciam quietinha no umbral, aguardando uma esmola. Na missa da aurora, muitos tinham-na visto acercar-se da mesa eucarística e tinham-na como santa. Pelo seu catecismo, sabia a miséria criatura que o milagre da transubstanciação se conservava o pão e o vinho no sacrossanto corpo de Cristo, por meio das palavras do sacerdote, não permanece senão enquanto duram os acidentes das espécies, e que apenas a saliva os altera, o milagre desaparece e aquilo torna-se um pouco de farinha ou um gole de vinho em processo de transformação. Por isso, assim que comungava, tirava-se para o recanto mais escuro e, aproveitando-se do rebuço, tirava da língua a sacratíssima forma e punha entre algodões para entregá-los ao ministro do satânico culto. Com muitas manhas conseguira, por fim, assistir a uma missa de Pio XII e receber da sua mão a comunhão. Desde este instante, quis ter asa para levar o seu tesouro até o andar 144 do Banco Internacional de Compensação, mas teve de esperar até que o velho pontífice terminasse a sua ação de graça. Depois da missa, nunca lhe parecera tão longa a distância, nem nunca topara com tantos obstáculos. Mas chegou no solene momento da coroação de Cirudã, de entre as roupas do seio extraiu a rodinha branca, na qual, por milagre ou por fenômeno, havia uma gota de sangue viva. Instintivamente todos recuavam, e foi necessário um ato de fria resolução para que eles se atrevessem a acercar-se daquele pão que fazia prostrar-se os anjos invisíveis. Cirudã tomou a hóstia e colocou num pratinho de ouro, paródia da patena. Que significa esta mancha vermelha? Perguntou ele em italiano, para que os outros não o compreendessem. A velha respondeu tremendo: aí está Cristo vivo, talvez seja o sangue dele. Cirudã encolheu os ombros e mandou aos criados: aprontem a cruz e a sua mãe e trazei o menino. Gente, esse menino passou por essa história aqui, narrada pelo o nosso santo escritor. Esse menino narrado aqui passou o mesmo que ele em 1964. Eu sou uma testemunha dessa história. A história é escrita em 1902 e eu em 1964 se passou-se comigo na cidade de Queimadas, no interior da Paraíba. E hoje, todas as vezes que eu olho para
essas escrituras aqui, meu coração vê com uma dor profunda tudo o que aconteceu no começo da apostasia. As brasas iam adormecendo nos incensórios, debaixo das cinzas dos perfumes, mas o ar estava cheio de visões. Só em torno da hóstia havia um lugar livre daquele fumo cabalístico. Parecia que uma redoma de vidro defendia de injúria a sagrada espécie. Lá fora sentia-se o formidável respiro de Babilônia. Um dos soldados despendurou a cruz e colocou em cima de um pano estendido no chão à maneira de tapete. E trouxeram um menino, um pálido garotinho de 6 ou 7 anos, cujo rosto os jornais e a televisão universal haviam popularizado naqueles dias. A nobre e secular família dos Torlone, tão achegada ao Vaticano e aparentada com a imperatriz, oferecia 1 milhão de marks a quem lhe desse notícia do seu herdeiro principal, misteriosamente desaparecido. Desde o primeiro instante, pensou-se num sequestro por vingança do pai, pois o pai do menino, como prefeito da polícia romana, perseguira a maçonaria. 50.000 homens de serviço secreto foram mobilizados para procurar o menino, e 200.000 agentes de uniforme disseminado desde Roma até as fronteiras achavam-se prontos para os auxiliar. Cirudan quer realizar o rapto, valendo-se dos seus sequazes seguidores ou camareiro do imperador e até do papa. Guardou o garotinho no alto daquele edifício inviolável pelo seu caráter diplomático e no dia da sua coroação mandou trazê-lo. Tremendo de medo, o pobrezinho aproximou-se do trono. Eu passei por este grande sofrimento diante do Santíssimo Sacramento do altar, em 1964. Outros corações ter-se-iam compadecido ao lhe ouvirem o inocente bálido de cordeiro. Mamãe, quero ir-me embora com mamãe, clamou ele em italiano. Fala-me em esperanto. O anticristo mandou o menininho falar em esperanto, mas o menininho só sabia latim. Disse-lhe Cirudan, e eu mesmo te levarei à tua casa. Não sei esperanto, respondeu o pequenino, só sei italiano. És católico? Sou. Se me obedeceres e fizeres o que eu te mando, levar-te-ei à tua casa, cospe em cima da hóstia. E apresentou-lhe a patena. Ao ver a hóstia, o rostinho do menino resplandeceu à maneira sobrenatural, uma intuição divina, talvez o seu anjo da guarda, talvez a graça do batismo. Revelou-lhe que aquela partícula estava consagrada e era a puríssima carne do homem-deus, e ele ia ajoelhar-se para adorá-la, mas não lhe permitiu a dura mão que o retinha. Essa hóstia tinha sido consagrada no governo do Papa Pio XII. Se não cuspires na hóstia, disse-lhe Cirudan, não te levarei à casa de teus pais, e morrerai como Jesus de Nazaré. Levai-me para minha casa, por amor de Deus. Jezabel sussurrou-lhes ao ouvido. Não chores, olhe-me, queres que eu te leve? Tens medo de mim? O menino olhou e lançou-se-lhe ao pescoço. Fizeste a tua primeira comunhão? Fiz o ano passado, no dia de Nossa Senhora. Desde então tenho comungado todos os dias. E eu fiz minha primeira comunhão no dia 8 de dezembro de 1964, no dia
da Imaculada Conceição. E eu sofri o mesmo que esse menino sofreu. E só quem passou por isso e viu com os olhos da alma o que estavam fazendo com Jesus no Santíssimo Sacramento do altar. E quem te disse que esta partícula está consagrada? Ninguém. Porém estou vendo os anjos ao redor dela, adorando-a. Vós outros não o vedes. Tens medo de morrer pregado numa cruz? Tenho. Leva-me para minha casa. Então cospe na hóstia. O menino afastou-se bruscamente da jovem como de uma víbora. Não e não. Gritou com surpreendente energia, flor milagrosa que brotava da sua debilidade e do seu pavor. Dois dos Janizaro lançaram-se sobre ele, despiram-nos impudicamente e estenderam sobre a cruz. O espanto fez emudecer a vítima. Cirudã desceu do trono, seu pai entregou-lhe o martelo e os pregos, e ele, sem sombra de compaixão, enfiou o primeiro com uma rija martelada na palma daquela inocente mão. Um horrível grito de dor fendeu os ares. Mamãe, vai cuspir na hóstia? O menino falou, não e não. Os Janizaro moveram a cruz para que o seu jovem senhor não tivesse de mudar de lugar, e o segundo prego enfiou-lhe na